Meus queridos terceiranistas, agora filosofia, não é isso? Todo mundo com material para a gente anotar os comentários. De novo aquilo que eu disse. Tudo que eu comentar aqui e os testes que aqui estão vão se repetir em termos de conteúdo e assunto lá no nosso simulado, semana que vem. E vão aparecer também no Enem e no SSA. Tenha certeza disso. Nós estamos aqui no NAP trabalhando há anos com vestibulares. Então a gente sabe de cor e salteado, de cima para baixo, o que acontece. Agora, você tem que fazer testes, você tem que treinar, porque sem isso não adianta. Não é? O livro tem exercícios, mas não tem testes. Mas há um caderninho de revisão que você pode utilizar. Não é isso? Muito bem, vamos lá. Primeiro teste. Começa com um texto típico do Enem. Para Platão, o que havia de verdadeiro em Parmênides era o objeto de conhecimento, que é um objeto de razão e não de sensação. O que é que Platão admirava em Parmênides? É que Parmênides dava mais importância à razão, ao logos, à abstração, à ideia, do que ao conhecimento sensível, que vem da percepção sensorial, dos 5 sentidos, basicamente. E era preciso estabelecer uma relação entre o objeto racional e o objeto sensível ou material, que privilegiasse o primeiro, o objeto racional, a ideia, em detrimento, em prejuízo do segundo, o sensível, o material, o concreto. Lenta, mas irresistivelmente, a doutrina das ideias começava a se formar na cabeça de Platão a partir dessa percepção de Parmênides. Não é isso? Dessa leitura das ideias de Parmênides. Veja o quanto pensadores que vieram antes de nós nos influenciam no presente. E como nós influenciaremos uma geração que vem depois. E você, que nesse momento é influenciado pelos ensinamentos que recebe, vai influenciar, discordar de alguns desses ensinamentos e influenciar os mais novos. E é esse movimento dialético que vai fazendo a cabeça mudar e o mundo mudar. E aí Heráclito tem razão. Tudo está numa constante mudança. O texto, isso está, não é, no livro de Marcos de Engano, Platão e Aristóteles, o fascínio da filosofia. O texto começa o enunciado da questão. Faz referência à relação entre razão e sensação, percepção sensorial. Um aspecto essencial da doutrina das ideias, o mundo das ideias de Platão. De acordo com o texto, como Platão defende a razão, o logos, o mundo das ideias, é contra a teoria segundo a qual o conhecimento vem da percepção sensorial, da visão do mundo concreto, material. Como Platão se situa diante dessa relação? Letra A. Estabelecendo um abismo intransponível entre o mundo das ideias e o mundo das sombras? Não. O mundo das sombras é o mundo sensível, não é? É o mundo que a gente vive. Há uma relação entre os dois. O mundo das sombras é uma reprodução imperfeita, incompleta, destrutível do mundo das ideias, que é perfeito, eterno e imutável. Privilegiando os sentidos e subordinando o conhecimento a eles de jeito nenhum. Os sentidos são falhos. O importante é a razão. Letra B, também errada.
atendo-se à posição de Parmênides de que a razão e a sensação são inseparáveis. Não. Inseparáveis não. São separáveis e é preciso que se separem. Para se chegar ao verdadeiro conhecimento, episteme, é preciso superar a doxa, opinião. A doxa é a visão do mundo sensível, o mundo concreto, não é? A opinião. A episteme, a verdade, só se dá com o uso da razão, o conhecimento filosófico. Então, está errado. Letra D. Afirmando de que a razão é capaz de gerar conhecimentos, mas a sensação não. Exato. A ideia, a razão, gera episteme. A sensação só gera doxa. Eu acho, eu penso, na minha opinião. Sempre foi assim. O mundo não vai mudar. Não tem teoria que explique. Pronto. Isso é opinião. Letra D parece ser a resposta. Letra E. Rejeitando a posição de Parmênides de que a sensação é superior à razão. Parmênides diz o contrário. A letra E é um absurdo. Resposta à letra D. Segunda questão começa com 2 textos. Um texto é de René Descartes. O segundo texto é de David Hume. Descartes é racionalista. Para ele, a razão é a fonte do conhecimento. Penso, logo existo. Hume diz que a razão é resultado da sensação. É a partir das sensações que a gente cria as ideias. Então a razão não existe antes da sensação. Para Descartes, nós nascemos com ideias prontas, básicas, que a racionalidade permite. Então os dois são diferentes. Hume é empirista. Empiria, sensação, sensível. Né? Enquanto Descartes é racionalista. Descartes. Experimentei algumas vezes que os sentidos eram enganosos. E é de prudência nunca se fiar, nunca confiar inteiramente em quem já nos enganou uma vez. Não posso confiar nos sentidos. Se eu me engano com os sentidos podem me enganar. Eu posso ouvir um som, pensar que é uma coisa e é outra. Eu posso provar um alimento, pensar que é um tipo de alimento e é outro. Um cheiro me lembra alguma coisa e eu vou descobrir que não é. Eu vejo algo e digo, meu Deus, é um fantasma. E era apenas um lençol balançando no varal. A sensação nos engana. A sensação nos engana, diz Descartes. Então eu não posso confiar na sensação. Eu só posso confiar na razão que filtra os erros, que corrige os erros do sentido. Essa é a ideia de Descartes. David Hume nos diz, sempre que alimentamos alguma suspeita de que uma ideia esteja sendo empregada sem nenhum significado, parece uma ideia e alguém diz, eu não entendi. Isso se aplica como? Precisaremos indagar de que impressão deriva a suposta ideia. De que fato concreto essa ideia nasceu. E se for impossível eu descobrir qual é o fato concreto que gera essa ideia que está trazendo dúvida, então isso servirá para confirmar a nossa suspeita. Ideias que não nascerem da percepção sensorial estão erradas. O importante é a percepção sensorial. Os 2 textos se batem. Não é? Para explicar o conhecimento humano, os 2 textos se batem. É Kant que vai encontrar uma solução para essas coisas. Nos textos, ambos os autores se posicionaram sobre a natureza, sobre a essência, o funcionamento do conhecimento humano, da teoria do conhecimento, da gnosiologia. A comparação dos excertos, excerto quer dizer fragmentos, dos pedacinhos de textos, permite assumir, entender que Descartes e Hume, Descartes acredita na alma,
Descartes acredita que a gente nasce com a razão, com as ideias inatas. Hume é ateu. Hume defende que é a percepção sensorial que cria ideias. Então vamos ver. Os textos de Descartes e Hume defendem os sentidos como critério originário para considerar o conhecimento legítimo. Não. O de Hume, sim. O de Descartes, não. Entendem que é desnecessário suspeitar do significado de uma ideia na reflexão filosófica e crítica. Errado. O de Hume diz que é necessário, não é, suspeitar. E Descartes também fala em suspeita. Não é? É necessário suspeitar. São legítimos representantes do criticismo. Não. Um é racionalista e o outro empirista. Nenhum é representante do criticismo. Kant será um crítico dessas duas ideias. Kant diz, não, esse exagero só pode ser a ideia, a razão, só pode ser os sentidos, não. Ambas as coisas, e Kant então mostra como o raciocínio humano funciona. É Kant que dá a solução a essa confusão aí. Letra D. Concordam que o conhecimento humano é impossível. Todos estão dizendo que o conhecimento humano é possível, apenas por caminhos diferentes. Letra E. Atribuem diferentes lugares ao papel dos sentidos no processo da obtenção do conhecimento. Certo? Descartes diz que os sentidos são falhos, mas eles existem e a gente usa. Hume diz que a razão é importante, mas ela deriva primeiro dos sentidos. A resposta é letra E, tranquilamente. Teste 3 também tem um texto. Na ética contemporânea, o sujeito, nós seres humanos, não é mais um ser substancial, soberano e absolutamente livre. Não. Por quê? Porque desde Aristóteles a gente sabe que o homem é um ser social. Andros zoon politikon. O homem é um animal político, porque vive na polis, vive em sociedade. Então ninguém pode ser livre sozinho. Você só pode ser livre junto com outras pessoas. Nem você pode ser bom ou mal sozinho. Isso só existe em relação a outras pessoas. Nem um sujeito empírico deriva da experiência puramente natural. Eu faço o que eu quero, eu faço o que eu gosto, o que a natureza manda, o que o instinto deseja. Ninguém vive assim em sociedade. Ele é simultaneamente os dois. Eu sou bicho, né? Sujeito empírico, natural, né? No que posso, e tenho que ser um sujeito livre, responsável pelos meus atos dentro da sociedade. Ele é simultaneamente as duas coisas, na medida em que nós somos seres histórico-sociais. Nós temos um passado que nos faz ser o que nós somos hoje. E nós vivemos numa sociedade onde essa herança é debatida. E a gente se pergunta, vale a pena continuar desse jeito? Vamos mudar? Assim, a ética, parte da filosofia que estuda os princípios que gerenciam, que administram o comportamento humano em sociedade, que determina o que é o certo, o errado, o bom, o mal, o justo, o injusto. A ética adquire um dimensionamento político. Político no sentido de polis, vida comunal. Político também no sentido de administração da polis, ou seja, promover o bem comum, fazer com que os princípios éticos tornem a convivência social melhor, mais justa. Uma vez que a ação do sujeito, de nós individualmente, não pode mais ser vista e avaliada fora do social, da coletividade. É por isso que um político, deputado, senador, vereador, prefeito, presidente, governador, tem que ser honesto.
Porque ser honesto beneficia a todos. Ser desonesto traz prejuízo para todos. Ser honesto não é somente uma opção individual. Ser honesto é uma obrigação social. É isso que a ética está dizendo. Por quê? Porque ser honesto beneficia a maioria, se não a totalidade dos indivíduos. E ser desonesto traz prejuízo. Então a ética não é como a moral, que a gente... tá bom, pode ser assim, mas é só uma vez, ninguém vai ver. A moral é flexível, é frouxa. A ética não pode, porque a ética tem uma destinação para todo mundo, e se não for para todo mundo, vai dar errado. Seguindo, desse modo, a ética se entrelaça necessariamente com a política. Entendida a política como a área de avaliação dos valores que atravessam as relações sociais e que interliga, que junta os indivíduos. Pronto. Política é aquilo que interessa a todos. Então, quando alguém junto de você diz: eu odeio política, não gosto de política, tenho raiva de quem gosta e de quem fala de política junto de mim, esse camarada é um idiota, esse camarada é um imbecil, é um analfabeto, é uma topeira, é uma anta ecológica, né? É uma inteligência oscilando entre ameba e ostra, é um QI de samambaia de plástico. A política interessa a todos, porque é a política que determina o preço do feijão, da farinha, é que determina a escola pública de qualidade ou empurra para a sociedade a escola privada, paga e cara. É a política que determina se vai existir saúde para todo mundo, vacina para todo mundo. É a política que determina onde haverá saneamento básico, água encanada e tratada para todos os cidadãos. É a política que garante emprego. É a política que garante ajuda quando existem cataclismas dentro de um país ou de uma área, de um município, de um estado. É a política que garante a vida social. Alguém dizer que não se interessa por política, entendeu? Devia ser sacudido para longe. Então vai viver sozinho, dane-se, sai daqui, entendeu? Por favor, vamos entender política filosoficamente e lutar para que isso funcione desse jeito. E o nome disso é filosofia política. E a filosofia política prega a democracia. Seguindo, ao avaliar a dimensão, o texto, ao evocar a dimensão histórica do processo da formação da ética na sociedade do nosso mundo, sociedade que a gente vive, ressalta, destaca, dá valor, peso a quê? Os conteúdos, letra A, os conteúdos éticos decorrentes das ideologias político-partidárias. Não. O que é bom tem que ser bom para todos. Não pode ser bom só para quem defende tal ideia. O nome disso é fascismo. O nome disso é ditadura. Letra B. O valor da ação humana deriva de preceitos metafísicos, abstratos. Não. É de preceitos claros, ligados à realidade. O bem comum, o que é bom para todos, o que é necessário para uma vida saudável, para justiça social. Isso não é metafísico nem abstrato, não. Isso é concreto. Letra C. Sistematização de valores dissociado da cultura em que a gente vive. Isso não existe, né? Mas eu posso criar preceitos éticos diferentes da sociedade que eu convivo. Letra D. O sentido coletivo, comum e político de polis das ações humanas individuais. Exatamente. Tudo que eu faço tem sempre que respeitar a vida, o comportamento dos outros. E, claro, os outros também em relação a mim, né? Então, os princípios éticos têm que ser comum a todos. Letra D parece a resposta. Letra E. O julgamento da ação ética deve ser feita pelos políticos. Tá doido? Eleitos. Políticos são representantes da nossa vontade. Eles não são os donos
da nossa vontade. Políticos são empregados dos cidadãos, funcionários pagos para beneficiar os cidadãos. Se você não pensa assim, comece a pensar. Comece a cobrar do político que você vai eleger que ele trabalhe para todos. Não é para você, para todos. Criando leis que sirvam para todos. Criando ações administrativas que beneficiem a todos. Letra D para a questão 3. Questão 4. Menino, outro texto enorme. Minha Nossa Senhora. Na regulação de matérias culturalmente delicadas, como, por exemplo, a linguagem oficial, o uso da norma culta, o uso da norma padrão, os currículos da educação pública, né? O status das igrejas e das comunidades religiosas, as normas do direito penal, por exemplo, quanto ao aborto, tema quente, né? Tema complicado. Mas também de assuntos menos chamativos, como, por exemplo, a posição da família e dos consórcios semelhantes ao matrimônio. Né? As pessoas não casam, mas passam a conviver juntas, né, durante anos, mas nunca legalizam do papel isso. Os casamentos homoafetivos entre pessoas do mesmo sexo. A aceitação de normas de segurança, o cinto, né, no carro, não é isso? Ou a delimitação das esferas pública e privada. O que é direito do cidadão que o Estado não pode se meter? O que é direito de todos que o Estado tem que regulamentar? Por que o Estado proíbe que as pessoas fumem em espaços públicos? Se fumar é um direito pessoal. Você está vendo que tudo isso reflete a miúde, muitas vezes, a miúde quer dizer muitas vezes, apenas o autoentendimento político, ético-político, de uma cultura majoritária dominante por motivos históricos. O que significa isso? Que as leis, por exemplo, que dizem que eu tenho que fazer, não é, sujeito, verbo e predicado, que eu não posso dizer prástico, eu tenho que dizer plástico. Essas normas cultas são uma imposição de uma elite, não é? As leis são imposição. Por que o aborto é um tema tão complicado na sociedade brasileira? Porque a sociedade brasileira é uma sociedade que se fundou dentro da moralidade do cristianismo ibérico, o cristianismo de Portugal e de Espanha, não é isso? Baseado, não é, em interpretações da Bíblia. Então o que é que vai acontecer? É óbvio que essa elite cristã, e a igreja sempre teve um peso, uma força sobre a administração brasileira, o que é que vai acontecer? É óbvio que o aborto tem dificuldade de ser aprovado, ainda que dentro das normas da medicina, do conhecimento médico, exatamente porque essa camada dominante, não é, é contra o aborto. Então dificulta. Foi a mesma coisa com o divórcio. O divórcio só foi aprovado no Brasil em 1977. Por quê? Outros países já tinham divórcio há um século. Porque a Igreja Católica tinha uma força enorme sobre a camada que governava o Brasil, sobre essa minoria, essa elite. Muito bem. Por causa de tais regras implicitamente repressivas, você não valoriza a cultura popular, você não valoriza a cultura de massa, você dá mais importância a um escritor que está na Academia Brasileira de Letras do que ao poeta popular que faz cordel, ou ao repentista. Você dá mais importância ao poeta consagrado nos livros do que ao rapper. Você dá mais importância à música que é feita dentro do teatro, na orquestra sinfônica, do que ao funk, do que Lembre o seguinte, muito do que hoje a gente considera como
música popular, o samba, isso já foi música de marginais. Hoje a gente dedilha o violão em todo lugar, mas violão já foi o símbolo de malandragem, de gente desocupada. Tá vendo? Então, as coisas também mudam, mas não esqueçam, há uma imposição para determinar o que pode e o que não pode. Por exemplo, o grafite. O grafite não era considerado arte. Hoje já se fala sobre a arte do grafite. A pichação é arte ou não? Tem quem diga que pichação é arte. Tem quem diga que é vandalismo. Seguindo, por causa de tais regras implicitamente repressivas, mesmo dentro de uma comunidade republicana, está na lei, por exemplo, que você tem que aceitar a diversidade. Mas você encontra no Brasil racismo. Episódios típicos de racismo. E racismo é crime. Discriminação de qualquer natureza é crime. Está na Constituição. Mas você encontra gente discriminando pessoas por questões religiosas, por questões sexuais, por questões econômicas, por questões sociais. Dentro de uma comunidade republicana que garanta formalmente quer dizer na lei, né? Nem sempre na prática, a igualdade de direitos para todos, pode eclodir, pode surgir um conflito cultural movido pelas minorias desprezadas contra a cultura da maioria, né? Então aquela minoria começa a insistir no baile funk, apesar da polícia bater em cima, né, e sair baixando o cacete. Pronto. Tá vendo? O texto é de Jürgen Habermas, aquele pessoal da escola de Frankfurt, junto com Theodor Adorno, né? Walter Benjamin. A gente viu isso. A reivindicação dos direitos culturais das minorias, começa o enunciado do texto, como exposto por Habermas, encontra amparo nas democracias contemporâneas, na medida em que isso se alcança a secessão quer dizer divisão, não é? A divisão pela qual a maioria discriminada obteria igualdade de direitos na concentração, da sua concentração espacial num tipo de independência nacional. Ou seja, você pode fazer a sua arte, a sua música, você pode escrever do jeito que você quer, naquele gueto, separado, isolado. Não, não é isso. Hoje, né, a ideia é de que não pode haver separação, não pode haver discriminação. Letra B. A reunificação da sociedade que se encontra fragmentada em grupos de diferentes comunidades étnicas, confissões religiosas e formas de vida em torno da coesão de uma cultura política nacional. Está todo mundo separado, mas existe alguma coisa que tem que nos unir. E isso é imposto. Não, não é isso. Por exemplo, eu posso acreditar pela minha religião que o comportamento de um homossexual é pecado e vai levá-lo ao inferno. Muito bem, eu posso acreditar nisso. Agora, o que eu não posso é chegar na rua e, ao passar um homossexual, eu apontá-lo. Você vai para o inferno. Você está possuído pelo Satanás. Eu posso acreditar nisso, mas eu tenho que manter para mim. Porque a estrutura republicana exige que você respeite a diversidade, a diferença. Não. Nem ele também pode ofender você. Cada qual no seu espaço. A letra B, portanto, errada. A coexistência das diferenças, diz a letra C, considerando a possibilidade de os discursos de autoentendimento se submeter ao debate público. Ou seja, as pessoas têm que se entenderem. A minha crença religiosa tem que ouvir a opinião do outro. Isso é que é democracia. Isso é que é debate republicano. Cientes de que estarão vinculados à coerção do melhor argumento. Pronto. O que é melhor para a maioria? É que a gente aceite a diversidade.
Eu não sou obrigado a me comportar como o outro, mas eu tenho que respeitar o outro, desde que ele também respeite o meu limite. É isso que é difícil? É. Mas é isso que é necessário. A tolerância. E isso é um princípio cristão. Não é um princípio necessariamente imposto. Letra D. A autonomia dos indivíduos que, ao chegarem à vida adulta, tenham condições de se libertar das tradições de suas origens, em nome de uma harmonia. Isso é a quebra, né? A desestruturação da massa social. Separatismo. Está errado. O desaparecimento de qualquer limitações. Pronto, vale tudo. Como a linguagem política, distintas convenções de comportamento, para compor a arena política, vai todo mundo se matar. Né? Se cada um resolver fazer o que acha que está certo, entendeu? Independente do outro, não dura um mês a sociedade. Se acaba em um mês, se mata todo mundo. Né? Muito bem. Letra C. Questão 5. Em geral, para os filósofos modernos, a verdade é entendida como a correspondência entre a ideia, aquilo que a gente tem na cabeça, e o que existe na realidade. De acordo com essa concepção, a verdade se conceitua então como uma comparação entre aquilo que eu penso, o que eu tenho na minha cabeça, e o que existe no mundo. Quando alguém diz para mim girafa, eu faço uma imagem do que seria uma girafa. Aí eu olho para a jaula num jardim zoológico e vejo um bicho que corresponde à ideia que eu tenho. Pronto. Isso, né, é o que a gente chamaria de verdade. A correspondência entre o intelecto e a realidade. Correspondência entre o intelecto e a realidade. Reprodução fiel do próprio objeto, impossível aqui dentro. Consenso permanentemente revisto. Verdade não pode ser permanentemente revista. Adequação entre a ideia e a estrutura do objeto, não. Entre a ideia e o objeto. Analogia, comparação entre a ideia e a coisa conhecida. Entre a ideia e a coisa conhecida. Letra D. Letra E é absurdo. Reflexo invertido das coisas. Eu penso numa girafa e vejo um hipopótamo. Letra D. Questão 6. A excelência moral, então, é uma disposição da alma relacionada com a escolha de ações e emoções. Disposição essa consistente num meio termo, o meio termo relativo a nós, determinado pela razão, a razão graças à qual o homem é dotado de discernimento o determinaria. Muito bem, Aristóteles está dizendo então que a moral é um equilíbrio em que? Entre o quê? A escolha do que a gente vai fazer e aquilo que o desejo quer fazer. Né? Eu desejo beijar aquela menina. A força, mesmo que ela não queira. Esse é o meu desejo. O que manda a moral? Respeite o direito do outro. Mas você quer dar um beijo naquela menina, então chegue junto, converse, não é? Crie um clima agradável. Demora, claro. Pronto. Até que exista entre vocês uma atração que justifique o beijo. É isso que diz a moral. O princípio ético é respeite o outro. Você não pode forçar ninguém a fazer nada do que ele não deseja fazer. Sobre o pensamento de Aristóteles, vamos ver. A virtude é uma paixão. Não, Aristóteles não está dizendo isso em momento nenhum. A ação virtuosa é praticada de modo involuntário e inconsciente. Está errada a 2. A 1 também. A virtude é uma disposição da alma relacionada com escolha e discernimento, ou seja, racionalidade. A 3 é verdadeira. A virtude é um meio termo absoluto, determinado pela razão.
Não está escrito isso no termo. Num meio termo, relativo a nós, determinado pela razão, dotado de discernimento. 4, não é verdade. 5, a virtude é um extremo. Virtude não é extremo. Determinado pela razão e pelas paixões. Não é. Só a 3 é verdadeira. Só a 3. Letra B. Letra B. Questão 7, sobre filosofia política. Na Idade Média se considerava que o ser humano poderia alcançar a verdade por meio da fé e também pela razão. Ao mesmo tempo, o poder religioso, que era a igreja, e o poder secular, que era o Estado, os reis, mantinham um relacionamento político tenso e difícil. O filósofo Tomás de Aquino, então, desenvolveu uma concepção destinada a conciliar fé e razão, bem como conciliar igreja e Estado. De acordo com as ideias de Tomás de Aquino, se eu quero conciliar igreja e Estado, eu estou querendo dizer o quê? Oh, meu Deus, a resposta: conciliar, o verbo que está lá no enunciado da questão vai aparecer na resposta. Letra D. A igreja e o Estado são, em certa medida, conciliáveis. Pronto. Está lá. A leitura do texto já traz a resposta. Questão 8, sobre ética. De novo. De acordo com o seu conhecimento sobre a ética de Spinoza, menina, essa questão já apareceu várias vezes. O que é que diz Spinoza sobre a ética? É que quanto mais o homem age humanamente, ou seja, com aquilo que está dentro do seu ser, se os homens são iguais, não é? Porque Deus criou os homens iguais, a natureza nos faz iguais, então agir com igualdade em relação ao outro, faça aos outros o que você quer que façam a você, é aí que você vai fazer o certo, o que é moralmente justificável. Letra D. Quanto mais o homem se esforça para ser o que ele é, mais ele é virtuoso. Faça aos outros o que você quer que se faça a você. Pronto. Kant, questão 9. Não há dúvida que todo o nosso conhecimento começa com a experiência, diz Kant. Percepção sensorial. Mas embora todo o nosso conhecimento comece com a experiência, nem por isso todo ele se origina justamente da experiência. E qual é o raciocínio que Kant usa? A matemática. A matemática não deriva da experiência. Quando você faz 2 mais 2 igual a 4, não tem que ser necessariamente 2 laranjas e mais 2 laranjas, ou 2 maçãs mais 2 maçãs, 2 casas mais 2 casas, 2 homens mais 2 homens. Não. 2 mais 2 igual a 4 não precisa de estar ligado à experiência. Triângulos, retângulos, inequações do 4º grau com 5 incógnitas não derivam da experiência sensorial. Tá vendo? Como é que Kant mostrou que nem tudo é percepção, nem tudo é razão. Existem coisas que dependem da experiência e coisas que dependem da razão. E razão e experiência se completam, elas não são opostas. Com base no texto, e com o que você lembra de Kant, e com o que eu acabei de falar, é correto afirmar: para Kant só existe conhecimento empírico. Nequinha. A sensibilidade tem uma função ativa na produção dos conceitos. Não. O conhecimento de Deus é possível. Kant nem falou em Deus aí nesse texto. Conhecimento também depende de princípios a priori, ou seja, ideias que existem dentro da gente, que não dependem da experiência. A noção de espaço, a noção de tempo, a noção de imitação que a criança tem para fazer as coisas.
Você não precisa ensinar. Não depende da experiência. Nós já nascemos com essa capacidade de entender o espaço, distância, o tempo. Só o ser humano tem a noção de tempo, os bichos não têm. Se a noção de tempo dependesse de sensibilidade, todo bicho teria calendário. E a imitação não depende disso. E alguns animais têm essa capacidade da imitação. A razão pura, letra E, é fonte de todos os nossos conhecimentos. Não. A resposta é letra D. As questões 10 e 11 falam do que a gente já falou. Questão 10 é Kant. A resposta é letra C. A questão 11 é filosofia política, perguntando o que é que Marx e Engels entendiam por ideologia. A resposta também é a letra C. Questão 10, questão 11 de filosofia, letra C. Pronto. É isso aí. Bom simulado para vocês. Boas férias. Até agosto.